gravar aqui, só um minuto. A nossa discussão de hoje, a gente continua estudando sobre os Incas, beleza? Só que, para o finalzinho da nossa aula, eu achei um vídeo, certo? Uma cena de um filme que mostra como é que essa sociedade, como é que Incas, Astecas e Maias cultuavam vários deuses, como é que eles constroem os seus templos, como é que os... Vocês estão lembrados do lance das roupas? Queria que vocês sacassem isso, hein? Que o uso da roupa... Ô, Cauã, presta atenção. A vestimenta, as joias. Quem usa joia mais bonita, quem usa uma roupa mais elaborada, o que que isso significa para essas sociedades? Qual que é essa característica? O que que tem a ver usar roupas mais elaboradas? Nada? Vou perguntar de novo. Você fica mais importante na vida. Ó, Mais importante. Você fica mais importante na sociedade. um jeito perfeito, galera. De novo, deixa eu só repetir, só para ficar claro. O jeito que as pessoas faziam para visualizar, para elas entenderem quem é que é importante, quem é que é... Peraí, chegou uma mensagem aqui no celular e achei que era a Simone me respondendo, não é nada. Simone tá lá de queixo caído, entendeu? Mandei a resposta para ela aqui de matemática, ela tá de cara. Mas vamos lá, voltando. Ela tá inconformada. Tá inconformada, tá, né? Ficou fácil, né? A verdade foi essa, galera, tá muito fácil. Mas vamos lá, de novo, ó. Quanto mais importante as pessoas são nessa civilização, mais elas usam as vestimentas, as joias, os adereços, máscara, pena, pluma. E mais importante é a construção delas. Como assim construção? O palácio, a pirâmide, o local onde elas vivem. Todas essas características são fundamentais para as pessoas identificarem a importância na sociedade. Aí, olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte, porque é isso que eu quero que vocês vejam na cena, beleza? Existem várias categorias. Eu já queria que vocês sacassem isso. Por quê? Porque na semana que vem a gente vai começar a estudar sobre o Egito. E do mesmo jeito que os astecas, os maias, os incas, eles se dividem. Como assim se divide? Cada grupo da sociedade tem uma importância, certo? Do mesmo jeito que essas civilizações elas dividem essas funções, os egípcios eles fazem a mesma coisa. Ou seja, eu já queria que vocês entendessem que no Egito, apesar do faraó ser o mais importante, ele não está sozinho. O faraó precisa dos administradores, o faraó precisa do sacerdote, o faraó precisa dos militares, dos cobradores de imposto e dos camponeses, certo? Precisa disso tudo, precisa de todas essas categorias para o Egito funcionar. A mesma coisa acontece com os astecas. A mesma coisa acontece com os incas. Ou seja, não tem só um líder que manda em tudo e ele está lá sozinho. Não, do lado dele tem as pessoas mais importantes, tem os auxiliares, tem as pessoas que conversam com os deuses. E aí minha pergunta, olha só, se liga, se liga, se liga. Essas civilizações, asteca, inca, maia, egípcios, elas são politeístas ou monoteístas? Politeístas. E politeísta significa o quê? Que adora vários deuses. Acredita em vários deuses. Que acreditam em vários deuses. Aí é a minha pergunta. Se existem vários deuses nessas civilizações, Deus da chuva, Deus do sol, Deus do vento, Deus da plantação, Deus da guerra, Deus da água, Deus da fertilidade, Deus dos animais, Deus da cura. Minha pergunta é, existe somente um padre? Existe somente um sacerdote? Não. Não. Existe quantos, galera?
Vários. Milhares. 1 milhão, mais ou menos. É, Por aí? Não. Existe Chega um padre para cada Deus. Um sacerdote, padre a gente usa para a palavra hoje. Eu estou falando padre só para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas vai existir um sacerdote para cada deus. Então, por exemplo, o deus da água tem lá o sacerdote, ou seja, a pessoa que se comunica com o deus da água. O deus do sol tem um sacerdote que se comunica com o deus do sol. O deus da guerra tem um sacerdote e eles vivem todos juntos. Aí a minha pergunta, um sacerdote, né, esses vários sacerdotes, eles são importantes ou não? Não, são. Mais ou menos. Opa, mais ou menos? Galera, São os mais importantes depois do... dos líderes, né? É. Vamos É colocar assim. Eles que davam poder para os líderes, né? Ótimo. Aí, galera, pronto, ó, se liga. É para vocês poderem visualizar isso. Isso aqui que eu quero que vocês entendam. Certo? Esses líderes não governam sozinho, beleza? Eles não fazem nada sozinho, eles precisam desses sacerdotes, eles estão juntos com esses sacerdotes. E aí a minha pergunta, olha só, como é que a gente faz para identificar se a pessoa ela é importante ou não é importante nessas civilizações? Olhando Pelo que ela veste. Pelo que ela veste, pelo jeito que ela se comporta, por onde ela vive, né? A construção, a casa, o palácio, o templo. Quanto mais elaborado, melhor. Certo? Tranquilos, tranquilos, tranquilos? Então vamos lá. Ó, gente, tá cheio de mãe, tá cheio de pai aí, tudo envolve, presta atenção. Se vocês perderem a fome, a culpa não é minha, hein? Não, Certo? calma aí. É Ó, agora? É agora, presta atenção. Eu tenho duas cenas, na verdade é um vídeo, ok? É um vídeo que vai mostrar como é que funcionava esses sacrifícios. Nesse vídeo, se ficar muito ruim, a gente tira. É só tampar o olho, beleza? Ô, Pedro, Além da... Olha só, rapidinho, o André, presta atenção, presta atenção. Deixa eu dar essas instruções. Além dessa parte dos sacrifícios, que eu queria que vocês entendessem como é que a humanidade ela é malvada, como é que ela é sanguinária, ela causa o mal. Eu quero que vocês também identifiquem, na segunda parte do vídeo, vocês lembram daquela nossa aula sobre as armas, sobre como é que os astecas eles são uma sociedade guerreira, né? Que eles usam arco e flecha, que eles usam aquele negócio de jogar pedra, as lanças. Eu quero que vocês também identifiquem, tem um nome aquilo que eu já esqueci de novo, acho que foi o Miguel que falou, e eu esqueci. Como é que chama aquele negócio que roda a pedra e tampa? E taca do outro lado para acertar o inimigo. Eu quero que vocês observem como é que um grande líder militar, por quê? Porque dentro do exército não é todo mundo soldado, certo? Nem todo mundo é soldado. Dentro do exército, você tem um comandante, você tem um estrategista, você tem um soldado. Então, eles têm várias posições. Pergunta, como é que a gente identifica quem é mais importante dentro do exército? quem é mais protegido? Quem tem, Mais experiência. quem tem título. Quem é o mais velho ou quem tem mais... A roupa colorida, cheia de medalhas. Ótimo, isso aí. Do mesmo jeito que hoje em dia, o que a gente faz? A pessoa que é mais velha, a pessoa que tem mais experiência, a pessoa que tem mais conhecimento, ela vai assumir uma posição de comando, correto? Ela vai liderar. Aí como é que a gente faz para identificar? A gente coloca medalha. Hoje em dia, ó, a gente coloca medalha, a gente coloca estrelas. Vocês já viram isso em roupa de militar? Geralmente aqui no ombro, ó, eles usam um monte de estrelinha. Quem tiver mais estrela ou quem tiver mais medalhas, significa uma posição mais alta. Aí olha só, nós usamos as roupas, nós usamos aí os broches, os símbolos para mostrar importância, correto? Nessas civilizações antigas, funciona do mesmo jeito. Ah, mas e aí, Pedro, você está me dizendo então que o cara ele usa um terninho, uma roupa militar com as estrelinhas? Não, porque não é a deles, mas a ideia é a mesma. Como assim? Como a ideia é a mesma? Quanto mais roupa, quanto mais joia, quanto mais brinco, quanto mais adereço ele tiver, mais importante ele é. Do mesmo jeito,
Diga, diga, diga. Aí, né, dessa civilização, quanto mais joia, quanto mais roupa bonita você tiver, você vai ser uma pessoa extraordinária, certo? Extraordinária, Se sim. você vir aqui no Brasil com um monte de joia, uma roupa bonita, quanto mais joias e mais roupa bonita você tiver, mais chance de você ser assaltado você vai ter. Sim. A gente ainda vai estudar os motivos disso, né? Aqui, para essas civilizações, galera, o que que rola? A pessoa que ela usa esse monte de joia, esse monte de adereço, ó, e detalhe, é muito diferente, vocês vão até estranhar. Por quê? Porque as pessoas elas usam uns piercings aqui, ó, no meio do nariz, certo? Usam uns pedaços de pedra. Vocês já viram aqueles brincões muito grandes que faz a orelha da pessoa ficar alagador? Eles usam tipo uns alargadores de pedra, usa alargador na boca, Travou. certo? A gente fala, não, mas que esquisito, credo, que negócio feio. Voltou? Parece que a internet ficou ruim aqui. A gente acha isso esquisito, a gente acha isso feio, a gente acha isso estranho, porque a nossa civilização mudou, certo? A gente não acredita mais nessas mesmas coisas, a nossa joia é outra. Mas para eles, aquilo ali era o que era considerado muito bonito, aquilo ali para eles era o que era considerado valioso, mesmo que para a gente seja completamente diferente. A gente fala assim, nossa, credo, mas que negócio feio, que trem esquisito. Para eles, aquilo ali era maravilhoso, certo? Por quê? Porque eles têm características diferentes da nossa. Vou pedir o seguinte, vou pedir para que vocês desliguem para mim, por gentileza, as câmeras de vocês para a gente não sobrecarregar a internet dos colegas, certo? Vou passar o vídeo aí para vocês. Se alguém estiver achando esquisito, é só fechar o olho e desligar, ok? Não tem problema, porque a cena não é das mais leves, não é da mais tranquila, tá? Outra coisa que eu vou deixar só a minha ligada. Outra coisa que eu queria que vocês sacassem é que deixa eu acabar de desligar aqui, pronto. O que mais que falta? Outra coisa que eu queria que vocês identificassem. As pessoas que estão sendo sacrificadas, elas são consideradas os inimigos. Aí, ó, eu até já lancei essa tarefa para vocês, não já? Eu já até tinha feito essa pergunta. Qual que era a relação entre um exército muito forte e os deuses? Que essas civilizações, elas capturam os inimigos e elas usam os inimigos deles, né, os seus prisioneiros, como sacrifício. Vocês vão ver que as pessoas que vão ser sacrificadas, elas estão até pintadas de azul, certo? Eles jogam uma tinta no corpo dessas pessoas para poder abrir o coração e tirar o coração. E eu quero que vocês identifiquem, ó, esses inimigos que estão com uma cor diferente, esses prisioneiros, que vocês visualizem como é que eram as construções, tudo em pedra, tudo em pirâmide, como é que o sacerdote ele usa uma máscara, ele usa adereço, ele usa joia, ele usa roupa e penas. Quem está sentado, né, assistindo tudo, geralmente é o grande líder, e como é que os sacerdotes e os líderes eles estão lado a lado. Por quê? Porque eles organizam isso tudo junto, tá? A minha pergunta para vocês vai ser, já vou passar, mas ela vai ser em relação a isso, né? De como é que a gente identifica e como é que a gente analisa quem é importante nessas sociedades, e era isso que eu queria que vocês visualizassem, ok? Deixa eu tirar o meu vídeo aqui também para não sobrecarregar. Ó, se ficar travando muito, se ficar dando problema, vai estar gravado e vocês assistem depois, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo? Credo, que bicho feio! São as máscaras deles. É o demônio. Do show keep back to go. Say
Nunca mais vou comer uma coisinha na minha vida. Tá travando muito. Então, Ó, lembra que eu falei que eles acreditavam que quanto mais tivesse sangue, quanto mais corpos aparecesse, mais os deuses eles ajudariam esse povo. Então essa era a crença deles. Olha a diferença. Ô, Pedro, Acredita. Essa como civilização que chama o vídeo? não é uma civilização de paz. Eles acreditam na violência, certo? Então, para eles, quanto mais sangue, quanto mais morte tiver, mais os deuses vão ajudar, certo? A nossa civilização é o contrário. Olha aí, ó, os líderes, olha aí as joias, as plumas. ô Pedro, Oi. eu nunca mais quero ir nessa. Como é que chama essa civilização aí mesmo que eu esqueci? Deu branco. Como que chama o vídeo, ô, Pedro? Eu tô perguntando da civilização, gente. Essa civilização são os astecas. Misericórdia, eu nunca quero me encontrar com os astecas. Nunca na minha vida. Sai do país. Ô, Pedro, Que medo. Ó, só um minuto, presta atenção. tô Esses parecendo que é o Ronaldinho Gaúcho, hein? esses, esses astecas, eles vão ser derrotados depois pelos espanhóis. Vai ser justamente essa questão dos sacrifícios, deles serem muito violentos, que os espanhóis vão usar isso contra os próprios astecas. Eles não existem mais, Ai, eu te amo. certo? Olha só, agora uma outra cena, só queria que vocês tivessem visualizado isso. Essa é uma outra cena em que os prisioneiros eles têm a possibilidade de fugir, certo? Isso era um acordo que existe, ó. É tipo como se fosse um julgamento. Se você conseguir escapar, se você conseguir atravessar esse campo e chegar até o outro lado, você pode ser livre, certo? Só que para você atravessar esse campo e sair correndo, os astecas eles vão usar as suas armas para tentar te acertar. Olha aí que violência. No caso, é tipo um treinamento. É um treinamento para eles acertarem as miras, entendeu? Para os astecas melhorarem as miras. Enquanto isso, eles usam os próprios inimigos de isca. Sacou? E aí, olha só, o que eu queria que vocês observassem. Todo mundo que vai estar atirando, todo mundo que vai estar do outro lado, são soldados. Só que identifiquem que quanto mais joia eles tiverem, quanto mais brinco, colar e penas, mais importante eles são. Certo? Vocês vão ver que tem soldadinho ali que não tem quase nada e tem uns soldados que já tem muito mais utensílios, né? Que já usam muito mais roupas. Então se liga. A pedrinha voando. Olha lá, você viu essa última aí, ó? Aquela última ali que o cara usou, ele lança a pedra, ó. Essa naquele bastão, ó. Pedro, isso é cena real? Oi? Isso é cenas reais ou é de mentira? Não, não, não. Isso faz parte de um filme. Ah, tá. Mas esse filme, ele fez um grande estudo com base na realidade. Lembram das fontes históricas, das pistas, do que os historiadores usavam? Olha como é que essa civilização é uma civilização violenta.
Isso aí não parece nem ser uma pessoa, isso aí parece ser um bicho. A história desse filme conta a história daquele cara de azul ali, ó. Do outro, do que sobreviveu. É a história dele, mostra como é que ele tenta fugir dos astecas. O filme inteiro é ele tentando escapar. Ele sobrevive e tudo mais, mas eu queria só que vocês visualizassem um pouquinho melhor como é que essa civilização ela é uma civilização violenta. Diga. Me desculpe te falar, mas eu não tô gostando mais de você. Ah, fica ativo, rapaz. Senhora. A flecha atravessou a boca do cara. Eu também tô gostando muito mais não, Pedro. Agora eu tô com medo de você. Eu tô assistindo a Simone, Pedro. Gente, não sou eu o culpado, vocês têm que entender isso. A civilização que a gente está estudando é uma civilização guerreira. Ela vai ter como... Eu nunca vou assistir YouTube por 2 semanas. Isso aí, tá certo. É bom que agora vocês vão focar na matemática. Larga a história para lá. A gente sabe que a história é muito mais maravilhosa que a matemática, entendeu? Mas é agora, já que vocês estão aí de mal... Já estão de mal da minha matéria, certo? Vocês podem focar na matemática e vai lá resolver o desafio. O cara principal consegue... A gente vai estudar os egípcios. Os egípcios são mais legais. Eu não ouvi, travou. Aquele cara, o principal, conseguiu sair vivo? Ele consegue sair vivo. A flecha acerta o ombro dele e ele usa a própria flecha ali para acertar aquele outro cara e foge e continua fugindo. O filme inteiro é ele fugindo. Quero assistir. O filme é difícil de achar até, eu só consegui achar essas cenas. Mas era só para vocês visualizarem. Ô, galera, tá travando muito. Peraí que tia Simone respondeu aqui. Deixa eu até cancelar aqui.